caminhar é preciso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom dia, amadas irmãs e irmãos. A Igreja Batista Nazaré, através da classe Santuário, recebe sua comunidade nesta manhã de domingo para compartilhar louvores, adoração, refletir sobre a palavra. O texto de hoje, que está em Mateus 11, 28 e 30, nos lembra que os discípulos de Jesus foram escolhidos no início do seu ministério, alguns com narrativas inspiradoras. Todavia, as mulheres discípulas não tiveram o mesmo privilégio. A mulher é quase invisibilizada na visão patriarcal. O Evangelho de Lucas é o mais generoso, talvez por ter sido Maria, a mãe de Jesus, uma de suas fontes de pesquisa. Talvez tenha sido Maria a primeira seguidora de Jesus. Alguns nomes vão se revelando nas narrativas, como o de Maria Madalena, Joana, Susana, Salomé, Martas, Marias, outras mulheres que, além de seguir a Jesus, também contribuíram com seus bens. No caminho até Jerusalém, aparecem outras mulheres. Contudo, a maioria sem identidade. A exemplo da mulher adúltera, a viúva de Naim, a mulher encurvada, a mulher cananeia, a mulher samaritana, a que ungiu os cabelos de Jesus com perfume de nardo, entre outras. Esses encontros são cheios de significado, porque Jesus rompe com a tradição que discrimina e exclui e faz discípulas e discípulos com o mesmo amor. Assim como outrora, Jesus contempla as mulheres num convite incansável para estar com ele nesta caminhada. E se caminhar é preciso, caminhemos com Jesus, unidos com a juventude, com as mulheres, com os homens, com as marginalizadas e os marginalizados de todo gênero. É Deus que está entre nós, em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só havia barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartilhemos as dores, os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa voz no deserto para brotar novamente
está nas festas, é Deus que está entre nós, em esperança solidária. Geralmente, Jesus iniciava suas parábolas fazendo uma comparação da história a ser contada com o reino de Deus. Ou como o evangelista Mateus escreve, reino dos céus. A expressão reino de Deus era bastante utilizada no judaísmo e significava um lugar no futuro, na presença de um Deus soberano e verdadeiramente justo. Mas Jesus Cristo traz o reino de Deus para perto de nós. Se antecipa em nosso presente e mostra novas maneiras de convivência social para superar a injustiça, a desigualdade e a exclusão. Nos apresenta um mundo novo, possível, em que o mal e o sofrimento são vencidos por atitudes e possibilidades de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Segundo Frei Beto, o objetivo das parábolas é nos revelar a proposta do reino de Deus, a utopia de Jesus. Mas falar do reino de Deus dentro do reino de César, Jesus não foi compreendido e pagou caro. Foi considerado subversivo, preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, crucificado e morto numa cruz. A parábola que vamos ouvir hoje é a parábola dos trabalhadores da vinha, que nos faz pensar na conjuntura social e econômica, onde a lógica do mercado não é a lógica da justiça. Para nos trazer a mensagem, convidamos uma jovem advogada, doutora Raquel Cury. Raquel se formou em 2019 na Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente faz pós-graduação em Direito Civil na Faculdade Baiana de Direito. Raquel é irmã de João Conrado, filha de um casal muito querido, Nádia e Luizinho. Nasceu na Inglaterra e chegou aqui muito novinha, com 7 meses de idade, e ganhou muitas mães em Nazaré. Porque em nossa igreja é assim, filha de uma é filha de todas. Raquel é uma linda garota. Gosta de passear e de jogar capoeira. Mas agora, com muita seriedade, vamos ouvir a nossa menina advogada, a doutora Raquel Cury. E ela vai nos trazer uma visão jurídica sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Ou podemos também chamar a parábola de um pai de família que tinha uma plantação de uvas. Bom dia, irmãs e irmãos da classe do Santuário, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem estiver vendo esse vídeo em outro horário. A irmã Nilza me convidou para falar um pouco sobre a parábola dos trabalhadores enviados à vinha. É um texto que está em Mateus 20, do versículo 1 ao 16. Eu vou fazer a leitura desse texto na Bíblia de Jerusalém e aí vocês podem me acompanhar de casa. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam, e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros.
Vindos da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um deles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou está com ciúmes porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Pois bem, a irmã Nilza me pediu para fazer uma análise desse texto sob o ponto de vista jurídico. Essa tarefa não é nada fácil e me deu um pouco de trabalho. Primeiramente, eu queria fazer algumas ressalvas. A primeira delas é que estamos falando de uma história com um cenário em outro contexto histórico há muito tempo e que eu desconheço as normas que regiam, os costumes que regiam as relações que aconteciam naquele local. Em segundo lugar, o que eu preciso dizer é que mesmo no direito aqui do Brasil, eu não sou nada especialista, acabei de me formar, não sou especialista em direito do trabalho, não sou especialista em direito civil e estou iniciando minha caminhada profissional. Feitas essas ressalvas, comecemos a falar sobre o texto. Eu acredito, e também pelo que eu andei olhando, lendo na internet, ouvindo, que um sentimento comum às pessoas que leem esse texto é um sentimento de injustiça. Afinal, como é que pode os trabalhadores que trabalharam só ao final do dia receberem o mesmo valor, o mesmo dinheiro que receberam os trabalhadores que passaram todo o dia trabalhando? A nossa ideia meritocrática tende a questionar retribuições iguais a pessoas que se esforçaram claramente de forma diferente, a pessoas que se esforçaram muito mais do que outras. Em certa medida, isso é correto. E se a gente for trazer aqui para o direito brasileiro, realmente, se houvesse uma subordinação, se não fosse eventual, fosse habitual a contratação desses trabalhadores pelo proprietário da vinha e tivesse configurados os outros requisitozinhos que a gente tem para configurar o que a gente chama de vínculo empregatício, não poderia ser feito com remuneração igual para pessoas que trabalharam horas diferentes. Em verdade, se 2 pessoas estão na mesma função, sobre as mesmas condições, elas devem receber o mesmo salário, trabalhando a mesma quantidade de horas. Se uma trabalha parcialmente, ela, ainda que proporcionalmente, vai receber menos do que os que trabalham o dia inteiro, né? A diária inteira. Contudo, mesmo se a gente trouxesse aqui para o direito brasileiro, eu acredito que seria defensável o caso desse proprietário da vinha, porque pelo texto a gente vê que não existe uma habitualidade, é eventual a contratação, é como se aqueles trabalhadores fossem comparados a trabalhadores autônomos, então a gente tira a CLT, que é aplicada quando tem um vínculo empregatício, e aplica as normas do direito civil, é como se fosse um contrato de prestação de serviço, e foi acordado, né, uma moeda de prata, 1 denário, pelo dia de trabalho, e foi o que foi pago pelo contrato, que ia pagar isso aos que trabalharam o dia inteiro, e ele pagou efetivamente isso, e ele quis pagar uma moeda cheia para os que trabalharam só 1 hora. Não seria errado, assim, seria defensável nessas condições. O que poderia ser questionável é se ele tivesse pago a menos do que ele tinha combinado, ou se ele tivesse pago um valor menor do que o que era estipulado para aquela atividade naquele contexto. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que o costume da época era pagar 1 denário, então ele pagou de acordo com o que era o costume do local onde ele estava inserido. Mas o que importa é que, de verdade, é que a parábola ela não deve ser interpretada nem à luz da nossa ideia de justiça aqui do Ocidente, nem à luz do direito brasileiro, até porque essas 2 hipóteses seriam verdadeiros anacronismos, e nem à luz do direito da própria época, porque ela não é sobre direito, ela não é sobre a justiça humana. Ela é outra lógica, é a lógica do reino dos céus. É dele que Jesus está falando. Através da história, Jesus ele contraria essa ideia comum de meritocracia, a ideia de competição, a ideia de comparação com o outro, com o esforço do outro, para medir a nossa recompensa própria.
Eu entendo que nessa parábola Jesus nos convida a pensar sobre o acesso à vida eterna, acesso ao reino, sobre a salvação. E ele nos diz que a salvação não é para quem nasceu cristão, não é para quem é crente há muito tempo, para quem faz questão de mostrar que é crente, não é só para essas pessoas, a salvação é para todo mundo. A salvação é para todas e todos, e não para quem... Não é uma competição de quem vai ser salvo ou não. O dono da vinha, ele chamou todos os trabalhadores que estavam naquela praça. Ele não selecionou alguns trabalhadores para chamar, ele chamou todos os trabalhadores que estavam ali. E a recompensa independeu do esforço empregado. E é sobre isso a salvação. A salvação, ela não vem por esforço próprio de cada um, mas ela vem pela graça. E isso não está sob controle de algum ser humano, não está sob controle de um ser humano. Não é pelo que você faz mais ou que você faz menos. Você vai, quem está do seu lado não vai. Vamos todos. Ainda bem. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espolhado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar. Já não sei por onde andar. Na esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor, e Jesus se fez de pobre, solitário e servidor. Os profetas não se calam, denunciando a opressão, pois a terra é dos irmãos, e na mesa igual partilha tem que haver. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Pela força do amor, o universo fez carinho, e o clarão de suas estrelas ilumina o meu caminho. Nas torrentes da justiça, meu trabalho é comunhão. As rosas florescerão, e em seus frutos liberdade escolherei. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão.
Neste mês da juventude, em que estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus, temos trazido pessoas e instituições com exemplos de atitudes positivas e inspiradoras. Hoje apresentamos Carlos Eduardo de Souza Leite, coordenador-geral do SASOP, Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. Uma organização da sociedade civil que tem seu trabalho voltado para o fortalecimento da agricultura familiar e promoção da agroecologia nas comunidades dos biomas Caatinga e Mata Atlântica no semiárido. Visitando o site do SASOP, fiquei impressionada com tudo que vi, especialmente com a caderneta agroecológica, que é uma metodologia direcionada especialmente para as mulheres, a fim de que elas possam perceber como são importantes e contribuem na segurança alimentar, na renda familiar e na manutenção da agrobiodiversidade. Sim, e também percebi algo muito importante. O presidente do conselho diretor é o nosso querido irmão Paulo Torres. Carlos Eduardo é agrônomo, integra também outros núcleos relacionados à agroecologia. E hoje ele está conosco e vamos recebê-lo com muita alegria. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais atendendo, um pedido da nossa amiga Vera e nosso amigo Paulo Torres. Nós temos aqui muita satisfação de estar fazendo essa reflexão com vocês, falando um pouco das nossas experiências, refletindo com vocês esse momento e esse tema tão importante que é o tema da juventude. Nós somos uma organização, como foi bem apresentado, uma organização da sociedade civil que chama-se Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. A nossa perspectiva é exatamente refletir com as comunidades rurais, com os agricultores e agricultoras e pensarmos uma nova relação com a natureza, com a sociedade, com a coletividade. E temos dado muita importância ao trabalho com a juventude e o trabalho com as mulheres. Nós trabalhamos na área da agricultura, mas não é uma agricultura, são várias agriculturas, porque nós trabalhamos em vários biomas. Biomas são regiões do Brasil ou da Bahia que têm uma realidade ambiental totalmente diferente uma da outra. Aqui na Mata Atlântica, aqui na região do Baixo Sul, nós temos a mata, nós temos muita chuva, temos muita biodiversidade, muitas plantas diferenciadas. Que é na região do Vale do São Francisco, nós temos também uma diversidade, uma riqueza. O semiárido não é uma região inóspita, é uma região que tem uma riqueza enorme, e também tem biodiversidade. Agora, precisamos usar a nossa natureza ao nosso favor. Então, organizar e preservar ela, usar a água e armazenar a água com critério, com cuidado, ou seja, fazer a natureza caminhar a nosso favor e nós ao favor da natureza. Nós aprendemos que a natureza é finita. Nós temos nossos recursos naturais que estão se esgotando. Então é fundamental uma nova consciência planetária, uma nova consciência ecológica para a gente sair desse momento tão grave que o planeta está vivendo, o nosso mundo está vivendo. E para isso a gente construiu ao longo de muitos e muitos anos, não só o SASOP, mas todo um movimento agroecológico nacional e mundial. Essa construção vem de uma perspectiva de trabalhar o modo de vida do campo numa perspectiva mais holística, mais sistêmica, Ou seja, o que é isso? É a gente fazer o trabalho com os agricultores, aprender com eles, socializar com eles os nossos conhecimentos científicos, nós profissionais. Eu sou agrônomo, eu fui bem apresentado, e nós precisamos unir esses conhecimentos, o saber popular ao saber camponês. E nós temos feito várias experiências na produção de alimentos,
na comercialização dos produtos, na organização da agricultura familiar. E o aspecto importante dessa organização é que sem o povo organizado, sem as comunidades organizadas e conscientes do que estão fazendo, a gente não consegue avançar na construção de uma cidadania coletiva. Então nós temos várias experiências de produção e comercialização, e o que pesa na nossa construção é o aspecto da cooperação, da solidariedade, da transparência, da participação, né? É com esses valores, né, que nós fazemos um trabalho comunitário e também territorial, né? Nós temos priorizado muito o trabalho com a juventude e o trabalho com as mulheres. As mulheres, principalmente pela sua capacidade de trabalhar diferentes dimensões da agricultura, né? Com as suas triplas jornadas, que é um desafio enorme no nosso país. As mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque tem a jornada doméstica também. E nós precisamos empoderar essas mulheres para que elas façam um trabalho importante que elas têm na economia familiar, né? Não é só a partir do homem que se organiza a economia da agricultura familiar, mas a partir também da experiência e do conhecimento das mulheres. E nesse processo, nós temos trabalhado muito com a juventude, né? Valorizado a iniciativa da juventude de produzir, de se organizar como sujeitos também, porque eles têm o que dizer. Muitas vezes nós queremos falar pelos jovens, mas os jovens precisam ter sua fala, seu protagonismo. Nós temos uma série de imagens aí que vocês vão ver na apresentação, que mostram o trabalho comunitário e coletivo, com os jovens, com as mulheres, na comercialização. E nós precisamos pautar nesse momento de pandemia, nesse momento de uma grave crise que nós estamos passando, o aspecto da solidariedade, estar solidário, atuar de forma cooperada. É uma forma de sairmos do isolamento, da individualidade e irmos na perspectiva da coletividade. Então, essa é a nossa mensagem do SASOP. Nós estamos aqui abertos a novas possibilidades de dialogarmos com vocês, quem sabe até presencialmente, mas estamos muito felizes de poder aqui compartilhar com vocês esses elementos de reflexão, né? Nossas experiências se dão em uma infinidade de comunidades. Nós atuamos em mais de 2.000 famílias que nós mobilizamos na região do semiárido da Mata Atlântica, mas também nós organizamos propostas de políticas públicas, porque não adianta fazermos isso só em algumas comunidades. Nós precisamos fazer isso em várias comunidades e que o Estado brasileiro, o governo do Estado, assuma a responsabilidade de construir políticas públicas inclusivas para as mulheres, para os jovens e para a agricultura familiar em todo o nosso país, em toda a nossa Bahia. Muito obrigado. Separa a cana
Leitura da oração ensinada por Jesus Cristo, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, utilizando a Bíblia Sagrada da Nova Versão Internacional. Leiamos. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz: ele dormiu embriagado. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz: é um à toa, melhor que trabalhasse, não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar naquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada lutar.